Olá, eu sou o Dr. Lucas Santana, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, com área de atuação em cirurgia por vídeo e endometriose. E hoje eu vim falar com vocês sobre esse assunto de extrema importância, respondendo os questionamentos de vocês a respeito da doença que é a endometriose, e vou fazer um vídeo abrangendo todos os sinais e sintomas, qual exame que deve ser realizado, como é feito o tratamento. Então, primeiramente, a gente vai definir endometriose. O que é endometriose? Endometriose nada mais é do que a presença do endométrio, que é o tecido que reveste o interior do útero, como se fosse um tapete que recobre todo o interior do útero. Esse tecido que cresce e descama todo mês na menstruação, quando ele está presente em algum local que não seja o interior do útero, recebe o nome de endometriose. A endometriose ela acomete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Então eu recebi vários questionamentos se a endometriose pode acontecer na adolescência. Sim, a endometriose ela pode acontecer desde o início das primeiras menstruações até os últimos ciclos menstruais. Há relatos até de persistência de endometriose após a menopausa. Quais são os sintomas da endometriose? Os sintomas da endometriose que devem ligar o sinal de alarme para você procurar um especialista são cólica intensa no período menstrual, que não cede com analgésico comum, que impede você de ir ao trabalho ou à escola, dor durante a relação sexual, principalmente com a profundidade da relação ou em algumas posições, alguns sintomas cíclicos, como aumento da frequência urinária, às vezes com dor para urinar, aumento da frequência evacuatória, às vezes com dor para evacuar ou até mesmo presença de sangue nas fezes ou na urina no período menstrual. E como é feito o diagnóstico da endometriose? A endometriose tem seu diagnóstico clínico, ou seja, precisa de uma anamnese, de uma história detalhada coletada pelo médico, associada a um exame clínico minucioso com toque vaginal para tentar tocar algum dos pontos dolorosos, algum nódulo de endometriose. E, além do exame clínico, a gente pode lançar a mão de alguns exames complementares. E os principais para o diagnóstico da endometriose são a ressonância nuclear magnética da pelve, com preparo para endometriose, e ultrassom transvaginal com preparo para mapeamento de endometriose. Então, esses são os principais exames a serem realizados para o diagnóstico de endometriose. Vale lembrar que, às vezes, apesar de não aparecer nesses exames de imagem, se a paciente tiver clínica compatível com endometriose, suas queixas forem bastante características, a gente vai, às vezes, lançar a mão de um procedimento cirúrgico para diagnóstico e tratamento da endometriose, que se chama videolaparoscopia. E como é feito o tratamento para endometriose? O tratamento para endometriose se divide em dois tipos: o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico inclui o bloqueio da menstruação. Para isso, podemos lançar a mão de diversos medicamentos, sejam eles orais, injetável ou até mesmo implante subdérmico ou até o implante do dispositivo intrauterino, que é o DIU de Mirena, o DIU medicamentoso. Todos esses medicamentos podem ser utilizados visando bloquear a menstruação para aí ter um controle das cólicas, um controle das dores e dos sintomas da endometriose. Além do tratamento medicamentoso, o tratamento clínico inclui orientação quanto à dieta e atividade física, que é muito importante para as pacientes portadoras de endometriose. E quando está indicado o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico ele está indicado na ausência de melhora com o tratamento clínico ou na presença de endometriose associada à infertilidade. Mulheres que têm endometriose e não estão há mais de um ano tentando engravidar e não conseguem, também se beneficiam do tratamento cirúrgico. Outras indicações do tratamento cirúrgico são quando os focos de endometriose estão acometendo os ureteres, a bexiga, o intestino. Nesse caso, o tratamento recomendado é a retirada dos focos, que seria o tratamento cirúrgico. E como é feita a cirurgia para tratamento da endometriose? A cirurgia para tratamento da endometriose
ela deve ser realizada por videolaparoscopia, onde, através de uns pequenos orifícios na parede abdominal, a gente entra com uma câmera que possibilita enxergar todos os focos de endometriose e retirá-los. É muito importante que a cirurgia de endometriose seja feita com a retirada de todos os focos da doença. Todas as lesões devem ser retiradas, excisadas. Endometriose causa infertilidade? A gente sabe que quando não tratada, quando não diagnosticada e tratada precocemente, uma das complicações da endometriose é causar infertilidade. Das mulheres inférteis, cerca de 40% têm endometriose. Então, há sim uma associação, um maior risco da endometriose se está relacionada à infertilidade, principalmente quando acomete ovários e tubas uterinas. Agora a gente vai tentar receber algumas perguntas diretas que foram enviadas aqui para a gente. Doutor, paciente com 15 anos pode ter endometriose? Sim, é importante lembrar que a endometriose pode estar presente desde a adolescência até a idade próxima da menopausa. Então, não é incomum adolescentes com endometriose, inclusive endometriose na forma grave, às vezes necessitando até de tratamento cirúrgico. Então, qualquer paciente em idade reprodutiva que tenha esses sintomas de endometriose, como cólica intensa, dor na relação e os outros sintomas que a gente falou aqui, devem procurar auxílio de um especialista em endometriose. Doutor, retirei um ovário por conta da endometriose, eu posso engravidar? Olha, é importante ressaltar que a cirurgia de endometriose ideal, ela retira todos os focos de lesões com a preservação dos órgãos. Inclusive, as lesões ovarianas devem ser retiradas, preservando o ovário. Mas o fato de ter apenas um ovário não impede que você engravide, se o restante da sua pelve estiver normal. Doutor, Dienogest funciona como anticoncepcional? Dienogest é um tipo de medicação que é utilizada para bloqueio da menstruação e tratamento da endometriose. Ele é um tipo de anticoncepcional, sim, funciona como anticoncepcional, mas por ter apenas progesterona na sua composição, ele não é um anticoncepcional tão eficaz quanto os anticoncepcionais que têm estrogênio e progesterona. Então, em uso de Dienogest, é muito importante que você não esqueça de usar no horário certo, não atrase as tomadas, porque qualquer atraso, qualquer esquecimento pode gerar falha no método. Doutor, quem tem endometriose tem direito a se vacinar contra a gripe, o H1N1, por ser portadora de doença crônica? Olha, infelizmente não. Apesar de sabermos que a endometriose é uma doença crônica, ela não se inclui nas categorias para vacinação da gripe. Doutor, endometriose na cicatriz da cesariana, na parede abdominal, precisa retirar os focos? Olha, todo foco de endometriose que causa dor e desconforto, ele deve ser retirado. Nesse caso, o tratamento é cirúrgico. Doutor, endometriose pode causar infecção urinária? Excelente pergunta. A endometriose não tem capacidade de causar infecção urinária, mas quando a endometriose está presente na bexiga, nas vias urinárias, ela pode dar os mesmos sintomas da infecção urinária, sendo assim um diagnóstico diferencial, inclusive podendo causar dor e sangramento ao urinar, principalmente no período da menstruação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre essa doença tão importante, tão subdiagnosticada, que acomete cerca de 10 a 15% das mulheres em idade fértil, que tem o seu diagnóstico retardado no Brasil em média de 7 a 8 anos. Então, quanto mais conhecimento tivermos a respeito dessa doença, menos sequelas teremos, porque adotaremos tratamento precoce, principalmente com o tratamento clínico e naqueles casos que não respondem ao tratamento clínico, com a indicação de tratamento cirúrgico. Então, pessoal, eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. Vocês podem mandar direct aqui no meu Instagram, peço até que sigam logo o meu Instagram, @Dr. Lucas Santana, e o Instagram do Núcleo de Endometriose do Maranhão, que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo também. Tchau, tchau, até a próxima.